Leitura, professora Fabiane Oliveira. Nesta primeira página, temos uma breve biografia com os fatos particulares das várias fases da vida de Paulo Freire. Retomo agora a leitura da carta para dar seguimento à nossa compreensão. Noutra ocasião, presenciei experiência semelhante do ponto de vista da inteligência do comportamento das pessoas. Já me referi a este fato em outro trabalho, mas não faz mal que o retome agora. Me achava na ilha de São Tomé, na África Ocidental, no Golfo da Guiné. Participava com educadores e educadoras nacionais do primeiro curso de formação para alfabetizadores. Havia sido escolhido pela equipe nacional um pequeno povoado, Porto Monte, região de pesca, para ser o centro das atividades de formação. Havia sugerido aos nacionais que a formação dos educadores e educadoras se fizesse não seguindo certos métodos tradicionais que separam prática de teoria, nem tampouco através de nenhuma forma de trabalho essencialmente dicotomizante, de teoria e prática, e que ou menospreze a teoria, negando-lhe qualquer importância, enfatizando exclusivamente a prática, a única a valer, ou negando a prática, fixando-se só na teoria. Pelo contrário, minha intenção era que, desde o começo do curso, vivêssemos a relação contraditória entre prática e teoria, que será objeto de análise de uma das minhas cartas. Recusava, por isso mesmo, uma forma de trabalho em que fossem reservados os primeiros momentos do curso para exposições ditas teóricas sobre matéria fundamental de formação dos futuros educadores e educadoras. Momento para discursos de algumas pessoas, as consideradas mais capazes para falar aos outros. Minha convicção era outra. Pensava numa forma de trabalho em que numa única manhã se falasse de alguns conceitos-chave, codificação, decodificação, por exemplo, como se estivéssemos num tempo de apresentações, sem, contudo, nem de longe imaginar que as apresentações de certos conceitos fossem já suficientes para o domínio da compreensão em torno deles. A discussão crítica sobre a prática em que se engajariam é o que faria. Assim, a ideia básica, aceita e posta em prática, é que os jovens que se preparariam para a tarefa de educadoras e educadores populares deveriam coordenar a decisão em torno de codificações num círculo de cultura com 25 participantes. Os participantes do círculo de cultura estavam cientes de que se tratava de um trabalho de afirmação de educadores. Discutiu-se com eles, antes, sua tarefa política de nos ajudar no esforço da formação, sabendo que iam trabalhar com jovens em pleno processo de sua formação. Sabiam que eles, assim como os jovens a serem formados, jamais tinham feito o que iam fazer. A única diferença que os marcava é que os participantes liam apenas o mundo, enquanto os jovens a serem formados para tarefas educadores liam já a palavra também. Jamais, contudo, haviam discutido uma codificação assim, como jamais haviam tido a mais mínima experiência alfabetizando alguém. Em cada tarde do curso, com 2 horas de trabalho, com os 25 participantes, 4 candidatos assumiram a direção dos debates. Os responsáveis pelo curso assistiam em silêncio, sem interferir, fazendo suas notas. No dia seguinte, no seminário de avaliação de formação de 4 horas, se discutiam os equívocos,
os erros e os acertos dos candidatos na presença do grupo inteiro, desocultando-se com eles a teoria que se achava na sua prática. Dificilmente se repetiam os erros e os equívocos que haviam sido cometidos e analisados. A teoria emergia molhada da prática vivida. Foi exatamente numa das tardes de formação que, durante a discussão de uma codificação que retratava Porto Monte, com suas casinhas alinhadas à margem da praia, em frente ao mar, com um pescador que deixava seu barco com um peixe na mão, que dois dos participantes, como se houvessem combinado, se levantaram, andaram até a janela da escola em que estávamos e, olhando Porto Monte lá longe, disseram, de frente novamente para a codificação que representava o povoado: Porto Monte é assim e não sabíamos. Até então, sua leitura do lugarejo, de seu mundo particular, uma leitura feita demasiadamente próxima do texto, que era o contexto do povoado, não lhes havia permitido ver Porto Monte como ele era. Havia uma certa opacidade que cobria e encobria Porto Monte. A experiência que estavam fazendo de tomar distância do objeto, no caso da codificação de Porto Monte, lhes possibilitava uma nova leitura mais fiel ao texto, quer dizer, ao contexto de Porto Monte. A tomada de distância que a leitura da codificação lhes possibilitou os aproximou mais de Porto Monte como texto, sendo lido. Esta nova leitura refez a leitura anterior. Daí que hajam dito, Porto Monte é assim e não sabíamos. Imersos na realidade de seu pequeno mundo, não eram capazes de vê-la. Tomando distância dela, emergiram e, assim, a viram como até então jamais a tinham visto. Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é perceber suas relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem recria. Por isso é que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, de transferência de conhecimento do ensinante ao aprendiz, transferência mecânica de que resulte a memorização maquinal que já critiquei. Ao estudo crítico corresponde o ensino igualmente crítico, que demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do contexto. A forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo está, de um lado, na não negação da linguagem simples, desarmada, ingênua, na sua não desvalorização por constituir-se de conceitos criados na cotidianidade, no mundo da experiência sensorial. De outro, na recusa ao que se chama de linguagem difícil, impossível, porque desenvolvendo-se em torno de conceitos abstratos. Este foi o segundo de 4 vídeos que gravei. Você encontra todas as informações e links abaixo.